Você que está com a sua Bíblia aí perto, abra juntamente comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, do versículo 25 ao 34. Aleluia. Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Diz assim a palavra de Deus: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto o que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Amém. Vamos falar com Deus em oração. Pai, nós queremos te dar graças pelo privilégio, pela oportunidade de ministrar sua palavra uma vez mais aos corações dos seus filhos, através da internet. Internet essa que nós podemos usar para glorificar, exaltar, bendizer o teu santo nome. Que vidas sejam tocadas, que vidas sejam salvas, transformadas com o poder que há na sua palavra. Aqueles que têm enfrentado a ansiedade, preocupação exagerada, aqueles que têm deixado o medo tomar conta do coração. Que a palavra de hoje possa produzir fé, encorajamento, ânimo nos corações do teu povo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. E amém. Meus amados irmãos, o tema que eu pretendo trabalhar com vocês nessa noite é a temática vencendo as preocupações da vida. O tema que eu quero trabalhar com vocês é vencendo as preocupações da vida. E o texto é Mateus, capítulo 6, nós lemos agora do versículo 25 até o versículo 34. Jesus Cristo, ele estava diante de uma multidão de pessoas. Esse sermão é conhecido como o Sermão da Montanha, e onde ele falou sobre diversos assuntos, ensinando o povo acerca da palavra de Deus, princípios eternos. E especificamente nessa parte ele está tratando sobre a ansiedade, sobre a preocupação. Algumas pessoas tinham muita preocupação quanto às riquezas, sobre o que fazer com elas, se pode juntar tesouro, posso depositar minha confiança nos meus bens materiais. E Jesus Cristo vai alertar contra esse tipo de preocupação. Ele vai nos encorajar a depositar nossa confiança em Deus, que dura eternamente, e não nos bens materiais que se acabam, que roubam, que pode ser enferrujado, e por aí vai. Então ele trata do versículo 25 até o 34 sobre como vencer essas preocupações da vida. Eu compartilho com vocês os princípios que Jesus ensinou, as advertências, os conselhos que ele deu àquela multidão para nós, e claro,
fazendo uma aplicação prática à nossa vida, aos nossos corações. O primeiro princípio sobre como vencer essas preocupações é um princípio do maior para o menor. Está no versículo 25. Ele diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a vida quanto que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto que irão vestir. Aí ele aplica qual é o princípio. Ele diz: não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Esse princípio do maior para o menor está no seguinte ênfase: vida maior que alimento, e corpo maior que as vestimentas, mais importante. O princípio aqui é esse, meu irmão. Se nosso Deus, Ele é o Criador da vida, Ele que criou a vida, Ele que criou a existência de todas as coisas, se Ele criou todas as coisas, não teria o Deus que criou a vida complexa, complicado de se entender, até hoje não se entende toda a vida, toda a existência dos seres vivos sobre a terra? Se o nosso Deus criou tudo isso, Ele não é capaz de sustentar o que Ele criou? Muito mais difícil do que produzir, do que providenciar alimentos, é criar vida criar vida para que esses alimentos sustentem. Então, assim, se é mais difícil criar vida, o mais difícil Deus fez, que é criar a vida, não seria o nosso Deus poderoso o suficiente para dar alimento a essas vidas que Ele fez? É o princípio do maior para o menor. Quem fez o maior não faria o menor? Quem fez a vida, o mar, tudo que nele existe, as plantas, nós, que somos a coroa da criação de Deus, nenhum ser, nenhum animal, nenhum ser que Deus criou é tão importante quanto nós. Nós não somos animais criados por Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Jesus Cristo está dizendo, não se preocupem, né? Glória a Deus, não se preocupem, se há um Deus que criou a vida, Ele também há de providenciar o sustento para essas vidas. E ele continua, o segundo princípio, está aí no versículo 26, ele diz assim, vamos ler comigo, versículo 26, observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves do céu? Ele começou com o princípio do maior para o menor. Agora ele usa o princípio do menor para o maior. Ele está dizendo assim, preste atenção vocês, se nosso Pai, observe que Cristo não trata o Deus como Deus longínquo, distante, inalcançável. Ele diz nosso Pai, glória a Deus. Ele diz, olha, se o Pai de vocês sustenta pássaros, Ele não sustentará vocês? E ele diz assim, olha, os pássaros não juntam em celeiros. É a expressão que ele usa, né? Ele diz assim, observe as aves do céu, não semeiam. Você já viu uma ave plantar? A ave não planta intencionalmente, ela não faz isso. Elas não colhem para juntar em celeiros. Aí Jesus disse, ora, preste atenção, mano. Se o Pai sustenta essas aves dos céus, não sustentará nós? Ele está dizendo, olha, se uma ave que tem menos valor para Deus, Ele sustenta, o que dirá nós que somos seus filhos, que temos muito mais valor? Ele abre portas para que pais de família tenham um trabalho. Ele toca no coração de filhos dele para ajudar aqueles que necessitam. E assim Ele vai ajudando os seus filhos. E assim Ele vai tocando na vida de homens e mulheres. É o segundo princípio, do menor para o maior. E há um terceiro ensinamento aí, versículo 27. Ele diz, quem de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Há duas interpretações sobre esse côvado. Ele está falando sobre a altura, né? O grego ele permite isso. Quem pode aumentar a sua altura, quem é que pode ficar mais alto,
por mais ansioso, por mais preocupado que esteja. Ou a segunda tradução possível é quem é que pode prolongar a vida. Eu gosto mais dessa segunda tradução, que faz mais sentido pelo contexto. Quem é que pode aumentar um dia de vida por causa da sua ansiedade, por causa da sua preocupação? Olha, vamos ficar muito preocupados, muito ansiosos, porque de certeza a gente vai viver mais. Que conversa é essa? A ansiedade, ela diminui nosso tempo de vida. A ansiedade exacerbada, ela baixa a nossa imunidade. Ela deixa o nosso corpo mais sensível a qualquer tipo de doença. Lembrando que eu não estou falando da ansiedade doentia, que precisa ser tratado, ir para o psiquiatra, psicólogo, tomar medicamento. Eu não estou falando dessa ansiedade. Eu estou falando da ansiedade pecaminosa, daquela em que você pode controlar com a ajuda de Deus, daquela que você pode ser uma pessoa mais confiante. Jesus Cristo está dizendo, vamos lá, se a ansiedade presta para alguma coisa, por que você não aumenta o seu dia de vida? Por que você não pega essa ansiedade e faz com que você viva 100 anos? Jesus disse, a ansiedade, ela não pode fazer isso. Por mais ansioso que esteja, por mais preocupado que esteja, Jesus está dizendo, para nada presta ansiedade. Não vale de nada ficar ansioso, não vale de nada se preocupar, deixar com que a preocupação tome conta. Lembrando que a preocupação equilibrada, ela é válida. A preocupação, a ansiedade equilibrada, ela lhe protege, ela lhe ajuda. Uma pessoa preocupada com o seu trabalho, com o seu alimento, na medida certa, não é pecado nenhum. Você juntar reserva, você ter sua poupança, você se precaver contra o dia mal. Não é disso que Jesus está tratando. Ele está tratando sobre o exagero. Uma preocupação a tal ponto que você deixa de viver o hoje se preocupando com o amanhã. Jesus disse, olha, isso não vai valer de nada. Isso não vai lhe ajudar em nada. É o que diz o versículo 27. A ansiedade não ajuda a prolongar a sua vida. Pelo contrário, ela encurta a sua vida. E ele continua. Está aí no versículo de número 28. Do 28 ao 30. É o mesmo princípio. Ele diz, olha, e por que se preocupam? Por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Nessa parte, eu tenho duas observações a fazer. Primeira, é o mesmo princípio do menor para o maior. Ele está dizendo assim, ora, se Deus deu beleza, deu vestimenta a lírios do campo, depois vocês vão lá no Google e coloca lá lírio dos campos, o lírio do campo, e olha as imagens, para você ver a beleza que é um lírio. Pois bem, toda aquela beleza, nos tempos do Oriente, pegavam os lírios, secavam os lírios e usavam como lenha para cozinhar bolos, para cozinhar pães. É para isso que serviam os lírios. Era bonito? Era. Lindos lírios. Aí Jesus está dizendo, olha, os lírios, eles são bonitos. E nem Salomão, Jesus Cristo usou o exemplo de Salomão, porque ele é conhecido pela sua opulência, né? Pela sua majestade, pela sua riqueza, pela sua ostentação. Salomão foi o rei mais rico de Israel. A Bíblia chega a dizer que nunca houve um rei tão rico como Salomão e nunca haverá. Só para você ter uma ideia, o trono de Salomão era de ouro. Os copos, as colheres de Salomão eram de ouro. Até a vestimenta de Salomão tinha ouro. Por aí você tire a riqueza, a glória que Salomão tinha. Aí Jesus está dizendo, pois olha, eu afirmo a vocês que nem Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua glória, era mais bonito que os lírios. Aí Jesus está dizendo, se Deus deu vestimenta, beleza para lírios, que no final da vida dos lírios era para servir como lenha. Se o final da vida de um lírio, tão beleza, tão bonito que era para ser queimado, por que nós, Deus também não dará uma vestimenta? Por que nós
não seremos cuidados por Deus quanto à nossa vestimenta. É o mesmo princípio, do menor para o maior. Agora, essa é a primeira observação. Segunda observação nesse ponto aqui, está aqui o coração do problema. Cristo ataca o coração da ansiedade, onde está a raiz das ansiedades, das preocupações, dos medos. Sabe onde é que está o coração? Está aí no finalzinho do versículo 30. Ele diz assim, vou ler o versículo 30 por completo. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Por que ficamos ansiosos? A palavra ansiedade, no seu sentido do grego, pelo menos até onde eu estudei, ela vem da palavra estrangulamento. É uma força ao contrário. Ou seja, você tenta viver e a ansiedade quer lhe matar. Você tenta ir para a frente e a ansiedade coloca para trás. Você tenta respirar e a ansiedade o sufoca. Eis o sentido da palavra ansiedade. Aí Jesus está dizendo que às vezes o que produz essa ansiedade, a preocupação com o amanhã, preocupação com o alimento, com a vestimenta. Lembrando que essas preocupações, elas são essenciais. Oh, pelo amor de Deus, quem não se preocupa com o alimento, com a vestimenta, com a bebida, com a água? São coisas essenciais à existência. Mas a preocupação exacerbada, exagerada, aonde sufoca a sua vida, aonde você deixa de viver por causa dessa preocupação. Aí Jesus disse, você sabe por que isso acontece? Por falta de fé. A falta de fé em um pai que cuida. A falta de fé em um pai. Se o pai dá de comer a passarinho, se o pai dá beleza a lírios, por que não nos dará alimento como dá alimento aos pássaros? Por que não nos dará vestimenta como dá vestimenta aos lírios? Aí Jesus disse, ele vai cuidar de nós. Ele vai abrir portas de emprego. Ele vai tocar no coração de irmãos para ajudar os mais necessitados. Ele há de fazer isso. Então compete a nós crer. Compete a nós crer nisso. Por último, na verdade é o penúltimo, está aí no versículo de número 31 e 32. Primeiro ele ataca o coração do problema, a falta de fé, que dá a questão da ansiedade, da preocupação exagerada. Depois ele dá uma advertência muito séria, muito séria. Eu estou em Mateus capítulo 6, para você que está chegando agora na nossa live, eu estou expondo Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Penúltima observação, é uma advertência séria, tá? Do versículo 31 e 32. Ele diz assim, portanto, não se preocupe dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Aí ele vai dizer, porque os gentios, eu vou mudar a palavra, é porque os pagãos, é porque os que não acreditam em Deus, é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Você sabe o que Jesus está dizendo? Uma preocupação exacerbada, uma ansiedade, uma preocupação com amanhã, com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, o que eu vou beber, uma preocupação sem controle, desenfreada. Jesus disse, é coisa de incrédulo. Jesus está dizendo, vocês têm pai, glória a Deus. Os pagãos não têm pai. Lembrando que pai aqui é um pai divino. Os pagãos, eles acreditam em Baal, eles acreditam numa pedra, eles acreditam numa barata, acreditam num grilo. Os pagãos, eles acreditam em deuses feitos de ouro, de prata, de coisas que o próprio homem criou. Aí Jesus disse, os pagãos é que tem que se preocupar com essas coisas, porque eles acreditam em deuses com D minúsculo, mas vocês não. Vocês acreditam num Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra, aonde ele fez o mundo em 6 dias e sustenta tudo isso. Nós acreditamos num Deus que é capaz de fazer a vida e sustentá-la.
Aí Jesus disse, os pagãos é que devem se preocupar com essas coisas, que não acreditam na existência de um Deus verdadeiro como nós acreditamos. Então não há espaço para o mesmo coração que acredita na existência de um Deus onisciente, onipotente, onipresente e ao mesmo tempo tem ansiedade. Jesus está dizendo, meu filho, é o seguinte, ou você tem ansiedade ou você acredita em Deus. Eu não estou falando da ansiedade doentia. Volto a falar nesse ponto. A ansiedade doentia, ela precisa ser tratada pelo psiquiatra. Eu não estou falando disso. Eu sei o que eu estou dizendo. Não estou falando de ansiedade que você precisa se tratar e Jesus orienta a procurar médicos nessa questão. Eu estou falando da ansiedade em que você pode mudar, em que você pode reverter e que é pecaminosa. A ansiedade exacerbada, sem ser a doentia, ela é pecaminosa. Jesus diz, ou vocês são pagãos, que se preocupam com comida e bebida que vão vestir, ou vocês são crentes. Ou vocês acreditam que há um Pai no céu que cuida de vocês. E é a advertência de Jesus para nós. A última observação de Jesus. Está no versículo 33 e no versículo 34. Ele diz aí, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia seu próprio mal. Jesus está dizendo assim, meu amigo, fala o seguinte, em vez de você ficar preocupado, ansiosos, temerosos, Jesus diz, busquem o reino de Deus. Buscar o que é buscar o reino de Deus, pastor? É simples. Busquem a vontade de Deus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é buscar a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você seja santo. A vontade de Deus é que você seja um servo. A vontade de Deus é que você perdoe. A vontade de Deus é que você ore. A vontade de Deus é que você ajude os que estão necessitando. Essa é a vontade de Deus. Jesus está dizendo, em vez de vocês se preocuparem, façam a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você trabalhe. É interessante isso. Busquem primeiro o reino de Deus. Vamos buscar, vamos ser santos, vamos orar. Vamos estudar a palavra dele, vamos fazer a vontade dele. Pastor, e enquanto eu faço a vontade dele, o que acontece? As demais coisas vos serão acrescentadas. Há um Pai no céu que cuida de nós e providencia o nosso pão de cada dia. Como eu já preguei sobre a oração do Pai Nosso. Ele providencia o nosso pão, providencia a nossa água, providencia a nossa vestimenta. Meu amado irmão, busquem primeiro o reino de Deus. Ele é uma ordem disso. Logo depois ele diz, agora preste atenção. É a última advertência de Jesus. Não antecipem o mal de amanhã. Meu irmão, o mal já é ruim de hoje. O mal. O trabalho sofrido, o trabalho árduo, enfrentar doenças, enfrentar provações, hoje já é ruim, é péssimo. Imagina antecipar o mal de amanhã, pelo amor de Deus. Jesus disse, não faça isso. Todo dia tem seu mal, todo dia tem um trabalho árduo, que sua, que coloca a sua vida em risco, todo dia. Jesus está dizendo, todo dia tem um mal, aí você ainda quer trazer o mal de amanhã para hoje? Faça isso não, rapaz, pelo amor de Deus. Deixa o mal de amanhã, amanhã. Porque se você trazer o mal de amanhã para hoje, em relação à preocupação, à ansiedade, quando você chegar amanhã, você não vai ter forças para enfrentar o mal. É sofrer por antecipação. Você não dá para trazer o mal de amanhã para hoje. Você pode sofrer por antecipação, mas não dá para trazer o mal de amanhã hoje. Aí Jesus disse, não faça isso. Não faça isso. E eu encerro a minha palavra nesta noite, dando 3 conselhos a você, para você vencer a ansiedade e as preocupações. 3 conselhos. Se puder anotar, anota aí. Primeiro conselho, tenha fé no Pai Celestial. Tenha fé. Jesus disse a Maria, tudo é possível ao que crê. Nada é impossível a Deus. Jesus disse a um pai desesperado com o filho lunático em Marcos 9:23. Marcos 9:23 diz assim, olhe, se você crê,
tudo é possível ao que crê. Jesus disse isso a Maria e também disse à irmã de Lázaro, lá em João 11:40. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3 está escrito, versículo 6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é abençoador dos que o buscam. Creia em Deus, meu irmão. Creia que há um Deus no céu, há um Pai no céu que cuida de nós. Exerça a sua fé, meu irmão. Segundo o conselho que eu lhe dou, busque a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus que é melhor. Use a sua fé para ser um homem santo. Busque a vontade de Deus que é melhor. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração. Não faça isso. E o último conselho, muito parecido com fé, claro. Confie em Deus. Se o nosso Deus dá de comer a passarinho, dá beleza à flor, que facilmente murcha e é usado como combustível, facilmente morre uma flor, não fará isso conosco, não cuidará de nós. Nosso problema, irmãos, às vezes é falta de confiança. Às vezes a incredulidade toma conta do meu coração. Às vezes a ansiedade quer tomar conta do meu coração. Às vezes a falta de confiança quer tomar conta do meu coração. E o que eu faço para vencer isso? Sabe o que eu faço? Eu dobro os meus joelhos e peço: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Ajuda-me a ser um crente fiel. Ajuda-me a descansar na sua grandeza, a descansar no seu poderio. Que as preocupações e as ansiedades da vida não dominem a minha vida, o meu ser. Pelo contrário, que eu seja um homem, que eu seja uma mulher de fé. Faça as orientações de Jesus em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Essa é a minha reflexão de hoje. Vença as preocupações da vida.